nossas mãos. Para o quê? Ficar o Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Mais uma vez, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso. Adore a Ele bem alto, pra te oh, glória a Deus, aleluia. Que lindo foi que eu, oh, maravilha. Meu prazer é te louvar, meu prazer nos na casa onde flui. Mais uma vez, quem decorou para te adorar? Aleluia. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é nos meu prazer na casa onde se tu me almas, a Deus, e não recebe, confiando em tuas promessas, que são infalíveis pra ti. Bem alto, adore, porque te amas, ó minha alma, e te comove. Não tenhas medo, não tenhas em Deus, porque bem cedo Jesus
uma vez, por que te abates? Porque ó minha e te comove perder. Não tenhas medo, não tenhas em Deus, porque quem crê que Jesus está aqui, aplaude Ele bem forte. Pode bater palma, 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 palma e glória. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia a Ele. Exalta Ele, Ele merece a tua adoração nesta noite. Que maravilha, igreja! Jesus está aqui. Que coisa linda! Por gentileza, abra suas Bíblias, aproveitando que vocês ainda estão em pé. Depois nós vamos fazer uma oração de libertação aqui, para que Deus venha abençoar a todos nós. Mas antes temos que ler a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quem tiver sem Bíblia, vai ao lado de uma pessoa que está com a palavra na mão. E quem tem glória a Deus, dá glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, fala eu. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O título está aí, ó, O Centurião Cornélio. Versículo de número 2. Vou ler a palavra do bom mestre. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele. Dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Amém, Jesus? Levante a Bíblia, sua mão para os céus. Mão levantada, sinal de vitória. Levanta a sua mão. Senhor, abençoa. Acabamos de ler a tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, falar com cada um de nós. Não sabemos de nada, mas o Senhor sabe tudo. Convém que o teu Espírito fale, não eu. Convém que a tua voz ministra e não eu. E o Senhor venha falar no coração do teu povo, garantindo a vitória, garantindo o milagre através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Assenta-se e glorifica a Jesus bem forte. Essas palmas podem melhorar. Isso, bate palma. Cadê o glória? 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 Tem glória a Deus aí, igreja? Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, a história do centurião Cornélio era um homem que ele tinha autoridade, o homem que tinha empregados, um homem que nós acabou de ler que ele era temente a Deus, com toda a sua casa. Quando fala com toda a sua casa, está falando com a sua esposa e com seus filhos e até mesmo seus funcionários. Oravam contínuo a Deus, buscava a presença de Deus.
mas não era um homem que poderíamos dizer que ele é um apóstolo, que ele era um discípulo. Era um homem no natural. Hoje nós vemos pessoas por aí que não bebe, que não fuma, que não vai para as festas, porém ele não é crente, ele leva uma vida assim, desta forma, não tem tipos de vícios, mas crê em Deus. Quem está me entendendo, grita amém. Amém. E Cornélio era um homem nessa faixa etária, ele não era crente, ele não era um homem que vivia farreando, ele era um homem que tinha como costume de orar a Deus, de buscar a presença de Deus. Ele tinha uma crença forte no seu coração. E quem é que vai falar com ele? O anjo de Deus aparece para uma pessoa que nem crente era. Amados e queridos irmãos, note bem uma coisa: este homem que nem era da igreja, ele não fazia nada, ele só temia Deus, e por isso ele dava muitas esmolas, fazia o bem para o próximo. O anjo de Deus foi falar com ele, o anjo de Deus foi ter com ele, e diz o anjo do Senhor: olha, Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, ou seja, tudo que você está praticando de bem, tudo que você está fazendo correto aí com a tua casa, com a tua família, está no memorial de Deus. Irmãos, quando nós fazemos algo para que vá ao memorial de Deus, quando nós fugimos da aparência do mal, quando nós não premeditamos o mal contra ninguém, está no memorial de Deus. E nós temos certeza que quando está tudo na ciência de Deus, nós temos certeza que Deus ele vai pelejar por nós em qualquer circunstância da nossa casa, da nossa família. Quando nós estamos contínua oração, buscando ao Senhor, ele vai enviar o anjo para nos dar a resposta que nós precisamos receber. Ele grita glória a Deus, bate palma e dá glória a Deus. Aí ele fala, o anjo do Senhor: vai a Jope. O que é Jope? Jope era uma cidade afastada de Cesareia. Cornélio morava em Cesareia, perto da Itália, e Jope é bem afastado. Jope é de frente para o mar, e é um espaço de um dia para chegar lá de camelo ou cavalo, é um espaço de um dia. E o anjo do Senhor vai até a Jope. Lá tem um tal de Simeão, tem um homem que o seu sobrenome se chama Pedro, e ele está lá. Envia 2 dos seus empregados aqui e mande mensagens para que ele venha estar contigo. E a Bíblia disse que Pedro, o que Pedro estava fazendo? Pedro também estava no terraço da casa de frente para o mar, orando a Deus. Quem já orou aqui no dia de hoje? Quem já fez um clamor? Quem já orou? Olha aí, pessoas que oram a Deus não ficam sem resposta. De repente Pedro está lá orando a Deus, e vem um arrebatamento de sentidos. A Bíblia diz que desce um vaso dos céus, enrolado num lençol em 4 pontas, e daquele lençol em 4 pontas enrolado descendo, a Bíblia fala que Pedro estava com fome. Pedro, ele queria comer, só que aí o Senhor, a voz de Deus falou: então pega aí, Pedro, mata e come. E ali dentro daquele lençol tinha répteis, tinha aves, tinha um monte de coisa dentro daquele lençol. Pedro, na visão, falou: jamais eu comi alguma coisa impura ou imunda, jamais, Senhor. E a voz de Deus aparece para ele: não chame de impuro, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Tem horas que nós não entendemos o trabalhar de Deus, tem hora que nós não estamos contemplando o trabalhar de Deus. O importante é que Deus está trabalhando, e nós tão somente temos que fazer o que Ele manda. Ainda que é impossível aos nossos olhos, algo difícil, se Deus está mandando, pode fazer, que Ele vai assinar embaixo, Ele vai honrar, Ele vai fazer a obra. Quem crê, grita glória a Deus. Aí Pedro, irmãos, quando ele fica naquela visão, quando Deus repreende ele: não chama de impuro, imundo aquilo que eu santifiquei. A Bíblia diz que é recolhido aos céus de novo, aquele vaso e com aquele lenço. Daqui a pouco, no outro dia, quem estava na porta de Pedro? Os 2 homens que saiu lá de Jope, viajou um dia, estava lá na porta de Pedro. O Espírito de Deus já havia falado com Pedro lá no quarto: 2 homens te procuram, vai para Cesareia.
Aí quando Pedro já desce o terraço, quando Deus fala conosco, aqui, nem precisou daqueles dois rapazes falar: olha, o meu Senhor está te chamando. Pedro já desceu e falou: eu sei que vocês estão me procurando, vamos até o teu Senhor. O Espírito de Deus já me revelou lá dentro, lá do quarto, onde eu estava orando, que vocês dois vinham aqui à minha procura para ir em Cesareia. Aí eles falaram: é o nosso Senhor, temente a Deus, Cornélio quer ter contigo. Diz ele que estava numa visão, e o anjo do Senhor mandou te avisar e te chamar para você ir lá em Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, o apóstolo Pedro, ele vai contemplar um homem, o centurião Cornélio, e ele vai estar diante dele ali, e vai ver que aquele homem não era apóstolo, vai ver que aquele homem não era discípulo. Pedro cai na visão do lençol agora, e ele vai dizer: nossa, eu não posso chamar homem algum de impuro ou imundo, eu não posso, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, seja católico, seja macumbeiro, seja feiticeiro, seja crente, seja quem for, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção dos irmãos, Deus não faz acepção das irmãs. Deus tem todos nós por igual, a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia, glória a Deus. Que bate palma e dá glória. Centurião ainda, Cornélio não conhecia acerca de Jesus, ele não tinha ciência. Quando Pedro então fala: olha, naquela visão do lençol, seria a visão de se misturar, irmão, presta atenção aqui, ó. Aquela época, eles não se misturavam, nem judeu com pessoas de Samaria, eles não se misturavam. Falasse: olha, aquele ali é um católico, ele não olhava na cara daquela pessoa. Aquela ali é uma samaritana, não faz parte do povo de Deus, porque os judeus é um povo escolhido por Deus. O judeu é um povo que Jesus veio para ele. Mas me pergunte, pastor Paulo, quem é que lançou Jesus na cruz? Os próprios judeus. Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Os seus o lançaram fora, os seus lançaram no madeiro, fizeram acepção do Senhor. Então quando Pedro ele entra na casa desse homem, ele percebe agora acerca de não chamar impuro tudo aquilo que Deus abençoou. A Bíblia diz que Deus nos fez a tua imagem e semelhança. Uma notícia eu quero te dar, amado irmão e amada irmã: não se sinta inferior e nem diferente a ninguém, porque para Deus Ele te fez, e vocês têm um valor imensurável, você tem um valor importante. Ainda que alguém te rejeita, ainda que alguém faça acepção, saibais, senhoras e senhores, que o Senhor jamais fará acepção de vocês. Ele te acolhe, Ele tem um ombro amigo para você chorar. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Pode bater essas palmas com alegria. Uma coisa chama a atenção de Deus, é quando nós somos tementes a Deus. O que é ser temente a Deus? É pessoas que não conseguem nem ouvir falar mal de Deus, não fala mal do Espírito Santo de Jesus. Tem pessoas que se afastam, e tem pessoas que já se juntam. E Jesus diz: aqueles que comigo não se ajuntar, se espalha. Olha a clareza da palavra e a sinceridade de Jesus, a sinceridade de Cristo. Aqueles que comigo não se ajuntar, tem que se espalhar, ou seja, tem que sumir. Uma vez, presta atenção, tinha uma pessoa que estava possessa de demônios no meio do caminho, e tinha um rapaz que também não era apóstolo, não era discípulo. João chegou e falou: você não pode expulsar não, você não pode repreender demônio aqui não, você não tem autoridade, você não anda com o nosso mestre, você não anda com Jesus, está proibido de você expulsar demônios por aqui. E proibiu o rapaz de expulsar o demônio. Quando eles voltam, João, para ter com Jesus, falou: Jesus, eu vi um que no caminho
expulsava o demônio lá no rapaz no teu nome, eu fui proibir ele. Ele pensou, vou ser elogiado ainda pelo mestre. Jesus foi e repreendeu ele. Por que você fez isso? Por que você proibiu ele de fazer isso? Se ele está fazendo aquilo no meu nome, jamais ele possa falar mal de mim. Não é para proibir, não é para coibir, não é para fazer acepção, porque eu não faço acepção. Todos aqueles que se ajuntar a mim, é bendito do meu Pai, a eles é chegado o reino do céu. Vocês que estão aqui nesta noite, é benditas e benditos de Deus, e é chegado o reino dos céus para a vida daqueles que é piedoso e teme aos olhos do Pai que está vendo todas as coisas. Oh, abaixo declama lá vai, glória a Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Quem grita glória a Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Porque quando nós sabemos, irmãos, tem qualidades, tem um semblante do Espírito de Deus, aquele que serve a Deus, tendo faculdade ou não. A Bíblia disse que este Pedro que eu estou falando, eles não tinham estudo, nem ele, nem João e nem os apóstolos, mas coisa que aqueles homens faziam, o povo dizia: não tem como negar. Isso que ele faz, dá para ver que ele é apóstolo, é discípulo daquele lá de cima. Dá para ver o que ele faz. Jesus anda com ele. Você tem noção da sombra do homem curar pessoas? Vocês têm noção que coisas tremendas e maravilhosas que Deus fazia através deles? E quem crê que através de vocês Deus também vai fazer grandes coisas por aquilo que vocês estão buscando de Deus? Quem está querendo algo com os céus? Quem vai ser servos, apóstolos de Cristo, ministras do Senhor, servas do Deus Altíssimo, servas do Deus? Continue pregando, continue falando, continue trazendo a memória de Cristo, seja quem for, porque Ele não faz acepção. Ele não só usa pastor, Ele não só usa presbítero e diácono, Ele usa qualquer um, aquele que dá lugar para o Espírito Santo trabalhar. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Aleluias. O negócio era tão sério que o anjo não apareceu direto para Pedro, que era apóstolo, apareceu para um homem que nem crente era, mas ele era temente a Deus, junto com a tua casa e junto com a sua família. Sabe aquele costume? Orar no café da manhã, eles tinham. Sabe aquele costume? Na hora do almoço, reunir a família para orar antes de almoçar. Sabe aquele costume? Antes da janta, vamos aqui, todo mundo fecha os olhos e vamos agradecer a Deus pela janta. São coisas, mínimos detalhes que vão se evaporando no nosso meio. Mas Deus, Ele ainda tem uns remanescentes. Tem pessoas que faz isso, tem pessoas que agradecem pelo pão, pelo alimento, porque muitas vezes tem pessoas que não tem na mesa, e você às vezes está reclamando, mas ora por aquele que não tem nada na mesa. Seja como este homem, ele era piedoso, ele levava esmola na rua, ele levava quentinha na rua, ele levava uma marmita na rua, e tudo isso foi parar no coração de Deus. Quando Pedro chega na casa dele, Pedro começa a pregar. Aí agora ele vai receber o batismo com o Espírito Santo e vai se tornar um servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Quem bate palma e dá glória a Deus, quem bate palma e glorifica o Senhor. Nós temos certeza, irmãos, que tudo que nós fazemos perante Deus tem uma recompensa. Tem gente que faz algo para vocês, para nós, no geral, esperando receber algo em troca. Quem está entendendo, grita amém. Assim era o ministério de Judas. Quem conhece Judas na Bíblia? Até o nome dele é esquisito, Judas. Todo dia eu tinha um rapaz que tinha esse nome de Judas. Eu falava, quero nem ficar perto de você não. Quem está entendendo? É um nome esquisito, Judas. Quando fala em Judas, você está entendendo? Era um homem que ele era interesseiro. Ele era um homem tesoureiro da igreja,
E naquela época o óleo que é extraído das azeitonas em Jerusalém, até os dias de hoje, é um óleo puro. Aí pegaram aquele óleo e a mulher pegou Jesus sentado, derramou o óleo sobre os pés de Jesus, e com o cabelo dela, ela enxugava os pés do Senhor. Aí Judas olhou, olha que desperdício, falando para Jesus, isso aí nós podia vender e dar para os pobres. Este óleo é muito caro, ela está desperdiçando, derramando nas suas pernas. E Jesus já estava ciente que aquilo era só interesse de Judas, não tinha nada a ver. Ele falou, não, deixa para o dia do meu sepultamento, para que betume todo o meu corpo. E engraçado que quando Jesus ele morre, quando vai lá Maria cuidar do seu túmulo junto com a sua mãe, nós vemos que também Jesus nem precisou disso, porque ele já tinha ressuscitado, ele já viveu de novo, ele está vivo, e neste momento ele está falando conosco: minha serva e meu servo, eu te entendo da maneira que você é, eu te compreendo da maneira que você é, do jeito que você fez, do jeito que você está vindo. Não adianta ninguém tentar te mudar, porque quem vai te mudar é o meu Espírito Santo, porque eu sei como trabalhar na tua vida. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Aleluias. A nossa natureza, cada um tem uma natureza. O que é uma natureza? Uns é temperamental, outro já é explosivo, outro já é sossegado demais. Pode a igreja que está pegando fogo, que tem irmã que está pegando fogo, Quem está entendendo? Tem outros que já quer extintor, sai correndo, chama o bombeiro. Você está entendendo, irmãos? Tem uns que é tranquilo, e nós bem sabemos que Deus ele entende cada um da sua maneira, porque quem nos convence do pecado, diz a Bíblia, que é o Espírito Santo, é só Ele que nos convence. Se o Espírito Santo não te convencer do pecado, tem coisas graves e erradas na nossa vida. Mas o Espírito Santo, quando nós vamos fazer algo que pode desagradar o Espírito de Deus, você logo já sente, você já recua, você já retrocede, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quem sabia disso, grita glória a Deus. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. O Espírito Santo é uma guerra da carne contra o Espírito, mas o Espírito ele tem muito ciúme da gente, porque nós temos algo de muito importante, que é um valor incondicional dado por Jesus Cristo, aquele que venceu, te resgatou do lamaçal do pecado. Então não vale a pena nós perdemos a bênção, já que Ele não faz acepção de pessoas. Nós vemos para a presença de Deus e vamos continuar ainda melhor, porque Deus ele está nos convocando para as missões da tua obra. Quem quer uma missão com Deus aqui, levanta a mão. Quem quer ser um apóstolo? Cornélio não conhecia, Cornélio não entendia, mas depois a palavra chegou até ele, a sua casa, eles receberam o Espírito Santo. Quem quer receber mais e mais o Espírito de Deus, pode bater palmas e dar glória ao Senhor. Aleluia. Pela imposição das mãos, o Espírito Santo tomou Cornélio e a sua casa. Tem pessoas aqui que nem língua estranha fala ainda. Nós temos que buscar esta graça. Nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoas, porque teve uma pessoa que falou para mim outro dia: pastor, Deus só usa vocês? Não, Deus usa quem Ele quiser. Deus ele pode usar o ímpio para abençoar o crente. Isso está na Bíblia. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Deus tira de quem tem para dar para quem não tem. Quem já leu isso na palavra de Deus? Deus sabe como trabalhar para os teus servos. Os teus servos são pessoas que extremamente são tementes a Deus, com a tua casa, com a tua esposa, com a tua família. Nós temos que ser temente a Deus. Nós temos que buscar ensinar os nossos filhos, porque os dias de hoje nós estamos vendo cada vez mais complicado e difícil os dias de hoje. Está difícil criar um filho nos dias de hoje.
Está difícil com as leis do mundo aí, de presidentes dos dias de hoje. Quem está me entendendo? Tem situação que eu já falei, se acontecesse, eu tiro meus filhos da escola na hora. Quem está entendendo? Eu tiro. Se acontecer, eu tiro. Eu sou muito sincero. Nós sabemos que a natureza de Deus, ela é uma só. Quem está entendendo, grita amém. A natureza de Deus, ele constitui família. É como a família de Cornélio. A sua casa, a sua família eram tementes e oravam a Deus. E o princípio da sabedoria é aquele que ouve a correção. E a correção é algo que nos dá sabedoria para nós não errarmos. E eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que têm inteligência no nosso meio. Tem pessoas aqui que têm capacidade, têm sucesso. Mas isso tem que se despertar dentro de você. Isso tem que nascer dentro do teu coração. Eu quero me dedicar mais. Eu quero orar mais. Por que Deus usava tanto estes homens? Porque eles oravam muito. Porque eles buscavam muito. Porque eles tinham intimidade com Deus. Eu fico pensando, se até com crente nos dias de hoje, ele não vê nenhum anjo, nenhuma luzinha direito falar com ele, como que naquela época o anjo de Deus foi falar com um homem que nem crente era? Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Como que a situação, a inversão dos valores? Nós temos que ter visões de olho aberto. Nós temos que clamar e o inimigo ele tem que ir embora. Nós temos que clamar a Deus e Deus assinar embaixo como profetas e profetisas do Senhor. Nesse momento, Deus levanta a mão direita. Deus está iluminando mão de pessoa. Aonde você colocar essa mão vai ser curada. Aonde você colocar essa mão vai ter libertação. Aonde você colocar esta mão, a pessoa vai estar endemoniada da tua família. Você vai clamar: saia, Satanás, e ele vai sair, porque diz o Senhor: eis que vos dou poder. E quem recebe aí, recebe o poder aí, recebe o poder de Deus na tua vida, glorificando e exaltando